Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. E Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo disso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Por que será que o reino parece não estar se expandindo no mundo? A comunidade dos discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora no seio da sociedade. Somente através da pessoa e missão de Jesus é possível compreender o mistério do reino de Deus, escondido na história, desde o início do mundo. O Evangelho de hoje nos mostra uma curiosidade, que é narrado no próprio Evangelho. Nunca Jesus utilizava para falar do reino dos céus sem utilizar as parábolas. Por que a parábola era tão importante quando se tratava do reino dos céus? Porque Jesus não afirmava o que era o reino de Deus. Jesus não dizia o reino de Deus é isto ou o reino de Deus é aquilo. Jesus dava como exemplo. E é isso que Jesus utiliza para o evangelho de hoje. Muitas das vezes, e eu já falei isso ano passado, mas eu vou repetir novamente, eu lembro que eu já tinha falado isso ano passado. Quando nós falamos em dizer que uma coisa é uma coisa, a gente limita ela. Por exemplo, se a gente vira para a pessoa e fala, você é bonito, a gente limita a pessoa só naquilo. A gente limita o que a pessoa é somente naquilo. E a gente tira que a pessoa pode ser feia, pode ser gorda, pode ser magra, pode ser qualquer outro adjetivo, porque ela é bonita. Se a gente dá para algum objeto, o objeto é bom, a gente tira do objeto que ele é ruim, que ele está caindo aos pedaços, que ele está feio, que ele está estragado, porque ele é bom. Então Jesus não dá esse comparativo. O reino dos céus é isto ou aquilo. Jesus dá um comparativo explicativo. Ou seja, o reino dos céus é como isto, é como aquilo, exemplificando a forma. Quando a gente quiser falar algo para alguém sobre Deus, sobre o reino dos céus, então, nós não podemos dizer Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é não sei o quê. Nós devemos dizer que Deus é como. E aí a gente expande o nosso horizonte. E é exatamente isso que Jesus quer no Evangelho de hoje. E este é o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós não expandirmos o nosso horizonte, se a gente não amplia a nossa visão mediante as coisas que acontecem no mundo, nós não temos como viver em sociedade. Porque Cristo nos pede para observar as simples ações. E é através dessas pequenas ações que as maiores se tornam fáceis. Muitas das vezes a gente está tão preocupado em fazer aquilo que é mais difícil, que a gente acaba esquecendo as outras coisas do mundo e a gente acaba se complicando. Às vezes aquilo que era fácil nos dá uma orientação de como fazer o que é mais difícil. Às vezes aquilo que a gente diz que a gente não precisa fazer, a gente tem uma orientação para reagir como numa coisa que é difícil. Expansão de horizontes, expansão de visão. E ela não se aplica somente para a gente ver o que está longe do nosso alcance, mas ela se aplica também nos momentos de dificuldade em que a gente acha que não tem mais solução.
Quando a gente está caído no fundo do poço, como diz a expressão, e que a gente não tem mais solução para seguir em frente, aí vem essa expansão de horizonte. Porque quem ama realmente a Deus, quem está realmente firme com Deus, não está preparado para aceitar a derrota, não está preparado para aceitar a queda, mas está preparado para aceitar se levantar para Cristo, se levantar para Deus. É isso que Jesus quer nos afirmar hoje. Não tem como dizer que nós aceitamos a derrota estando com Jesus Cristo. Estando com Jesus é difícil aceitar a derrota. E aí nós vamos para o próximo ponto do evangelho de hoje. O fato de Jesus contar as coisas em parábolas faz com que ele utilizasse de uma historinha para mostrar como é Deus, em forma de catequese. Vejam então que naquela época já era feita. As primeiras catequeses foram feitas por Jesus Cristo. Podemos dizer então que o primeiro catequista, na verdade, foi Jesus Cristo. Ou até melhor, podemos dizer que o primeiro catequista, na verdade, foi Nossa Senhora, que ensinou a Jesus Cristo, que depois ensinou o mundo. A forma como é aplicada as parábolas são bem aplicadas porque Jesus fala sobre o cotidiano. Jesus fala sobre a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nos mostra uma ponte entre o Evangelho e a história. Não dá para a gente viver sem ela. Não dá para a gente viver sem ter o passado. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um fato. Cada um de nós temos algo que nos compôs. Não dá para vivermos sem carregar aquele passado. O problema é quando eu quero viver muito no passado. O problema é quando eu quero estar presente muito naquilo que já foi. Aí estamos em algum problema. Temos um problema. Porque Jesus pede para que a gente seja ativo, seja mais à frente, esteja à frente. Peregrinar à frente é estar à frente, fazer passagem para que outros que não conheçam o caminho aprendam esse caminho e também passem à frente para mostrar o caminho para os outros. Esta é a ordem. É assim que é. É assim que deve ser. Por isso a importância de estar em sintonia com o mundo, de estar em atualidade com o mundo. Aquele que não está em atualidade, aquele que não está apegado ao futuro, mas quer viver as coisas do passado, este não está 100% ligado ao coração de Jesus, porque está muito voltado às coisas que já se passaram, está muito voltado às coisas que já se foram. E Jesus diz aqui, não dá para explicar a realidade, aquilo que realmente é, para uma pessoa que fica pegada no passado. Para uma pessoa que fica presa no passado. E o segundo ponto do evangelho de hoje é realmente isso. Nós precisamos se desprender do nosso passado. Deixar a marca ali, visível, para todo mundo ver, como uma cicatriz. Mas não se apegar àquela marca. Já foi, já passou, não volta mais. Esta é a nossa certeza, porque na ressurreição de Cristo, tudo o que era velho passou. Somos nascidos de novo. E eu acho bonita essa música. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Geralmente é cantada em batizado. Geralmente é cantada em batizado. Só vejo ela cantar em batizado. E aí Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo uma frase que um profeta tinha dito. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Por que Jesus quer revelar aquilo que é antigo? Por que Jesus quer revelar aquilo que está escondido? Porque Jesus veio para isso. Para trazer a revelação. Aquele que vive nas escondidas, então,
deve sair. O que a escuridão faz? De uma forma mais lúcida, de uma forma mais fácil de entender. Quando a gente apaga a luz do nosso quarto, que a gente fica sozinho, com a luz apagada. O que a escuridão faz? Nos deixa preguiçoso, faz com que a gente durma, tira a nossa capacidade de expandir os horizontes, faz com que a gente não tenha coragem para seguir adiante, ou seja, provoca o medo. E quando a gente acende a luz, aí fica tudo amplo. Aí a gente consegue entender. É isso que Jesus veio fazer. Aliás, ele é a luz. Ele é a luz que veio para brilhar sobre as trevas. É isso que Jesus veio fazer na nossa vida. Cada um de nós precisamos ter essa luz no nosso coração. Esse Jesus do nosso coração que veio para dar, abrir, para dar essa expansão de horizontes para o próximo. Aquilo que está escondido, então, deve ser revelado. Não porque precisa, mas é porque o corpo precisa desapegar daquilo que está preso. Lembra que eu falei que a história precisa passar? Pois é, aqui Jesus dá um contexto de por que ela precisa passar. Porque como a gente vai ficando no passado, a gente vai se prendendo a ele, a gente não consegue se abrir ao próximo, se abrir ao novo, caminhar à frente. E ele é essa própria limpeza. Então o Evangelho de hoje nos dá esse exato roteiro. Como nós devemos fazer para seguir adiante? Como nós devemos fazer para seguir em frente? E ele é a verdadeira luz. Sem ele, nada clareia. Nada é claro. Nada é visível. Sem Jesus, a escuridão é completa. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.